Olá, seja muito bem-vindo nessa live onde eu vou te ajudar a liberar laudos com segurança, laudos completamente corretos, sem erro. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre avaliação e interpretação de laudos de diabetes mellitus. Então, é laudando e interpretando resultados de pacientes com diabetes mellitus. Eu sou a Alicia, biomédica, e eu ajudo biomédicos a liberarem seus laudos corretamente, sem nenhum erro. Ô Aurora, boa noite. Me fala se meu áudio tá bom, tá dando pra me ouvir direitinho, por favor. Quem foi entrando, só me avisa se o áudio tá bom. Tá dando pra me escutar direitinho? Então, nessa live é bem prática, né? A gente vai já analisar alguns casos clínicos que eu coloquei toda segunda-feira nos meus stories. Eu coloco casos clínicos pra gente fazer a discussão desses casos, tá? E aí, esses casos dessa segunda que a gente discutiu foi sobre diabetes mellitus. Eu coloco casos de uranálise, de bioquímica, de parasito, hematologia, muitos casos assim, variando. E aí, nessa semana, o caso que eu coloquei foi de bioquímica, de paciente com diabetes mellitus. Então, obrigada. Tá bem que o som tá ok, que eu tava falando aqui. Então, a gente vai laudar e interpretar esses laudos, que eu já coloquei lá nos stories. Inclusive, tem um destaque no meu perfil, que você que está assistindo essa gravação dessa live, quando você terminar a live, acessa o destaque casos clínicos. Lá nos destaques tem vários casos clínicos, porque eu acredito que uma etapa fundamental desse amadurecimento é você treinar essa liberação de laudos, treinar essa prática de interpretação e de liberação do laudo. A gente vai falar que aqui você vai ter que interpretar um laudo para você poder liberar. É sempre fundamental isso. Então, nessa prática de hoje, nessa aula de hoje, nessa live, que é uma live bem prática, a gente vai analisar realmente exames laboratoriais do setor de bioquímica e aí a gente libera esses resultados. A gente vai ver o que a gente vai fazer nesses casos. Esses são os casos estranhos ali de pacientes com diabetes mellitus. Essa live, ela não é teórica, tá? Essa é uma live bem prática, né? A intenção é que você revise, veja como que a gente realmente libera. Então, um erro que é muito comum, né? A pessoa querer treinar a liberação só lá, quando já tá liberando, só lá no dia a dia. E aí vai ter muita dúvida, vai ter muita insegurança, né? Com certeza vai liberar exame errado, né? Isso é um fato. Então, uma coisa que eu recomendo é revisar esses exames antes, treinar essa liberação antes, tá? Então, é por isso que eu acho muito fundamental. E outra coisa também é porque muitas pessoas acabam esquecendo de estudar também a bioquímica, né? Acha que aquela bioquímica que estudou na faculdade vai ser suficiente e muitas das vezes não é suficiente, né? A bioquímica da faculdade, você vê um pouquinho. E a bioquímica, ela é muito ampla, tem muito conteúdo. Então, se você não revisar, você não vai aprender, vai virar uma bagunça aquilo ali na cabeça da gente, tá? Principalmente na hora de pôr em prática. A bioquímica é um setor muito difícil de interpretar, tá? Muito difícil mesmo. Por isso que eu elenquei esse tema para nossa live de hoje. Entender dessa análise de casos clínicos que eu estou fazendo hoje é uma oportunidade para você, tá? Por quê? O que acontece? Se você não faz essa revisão, essa análise antecipadamente, não faz esse estudo de casos clínicos antecipadamente, quando você pega um caso clínico, aquilo ali é novo, aquilo ali é uma novidade. E para você vai ser muito estranho aquilo ali. Vai ser bem difícil de você saber o que realmente você tem que fazer, tá? E cada situação é uma situação. Então, muitas das vezes, as pessoas pensam, vou coletar de novo. Vou fazer uma nova coleta. Esse é o que eu mais escuto, né? E nem sempre é isso, gente. Geralmente, a gente não pode fazer somente uma nova coleta. Isso não vai resolver o problema, tá? Então, tem erros que são analíticos, mas a maioria dos erros são pré-analíticos. E no tema de hoje que a gente vai ver diabetes mellitus, a avaliação do diabetes mellitus, seja para controle, seja para diagnóstico, monitoramento do paciente que tem diabetes, a avaliação quando a gente fala diagnóstico é o paciente que ainda não tem um diagnóstico confirmado. Então a gente faz os testes de diagnóstico para avaliar. E a gente faz o monitoramento daquele paciente ao longo de 2 ou 3 meses, o paciente volta para fazer a pesquisa do diagnóstico dos marcadores da diabetes mellitus. E esses marcadores, eles são geralmente os marcadores envolvidos no metabolismo dos carboidratos,
né? Então você vai avaliar basicamente a glicose, só que em diferentes tempos. Os testes, eles geralmente medem a glicose, mas a glicose em jejum, mede a glicose após 8 horas de jejum. A hemoglobina glicada, mede a glicose que está glicada ali, né? A hemoglobina que tem glicose, que reflete a glicose nos últimos 3 meses. Então só mudou o tempo, agora eu vou medir a glicose, mas eu vou avaliar aquela glicose nos últimos 3 meses. Então, é sempre avaliando o metabolismo da glicose. E quando a gente fala metabolismo, entra um parâmetro muito importante aqui que eu quero já chamar a atenção, que é o tempo, tá? O tempo é fundamental, é a corrida do tempo que a gente faz aqui, tá? Então, você vai avaliar a glicose dependendo do tempo. Então, os testes de tolerância oral à glicose, você administra a glicose no paciente, faz a medida ali após 2 horas, após 1 hora. Né? Aqui no Brasil, a gente tem a chamada curva glicêmica, que aí você já mede a cada 30 minutos. É um teste que surgiu no Brasil, a curva glicêmica, mas que não é comum em outros países. Mas você faz em jejum, 30 minutos, 60 minutos, você faz aquela corrida do tempo, avalia a cinética da glicose, mas é sempre gerando ali em torno da glicose. E o erro mais comum que eu vejo, sabe o que é? A pessoa não estuda a teoria, a pessoa não estuda o metabolismo da glicose, né? Isso é um vacilo muito grande, gente, porque o que acontece? Se você não estuda o metabolismo, se você não entende o metabolismo, vou esperar a internet dar uma agilizada aqui pra mim. Se você não entende o metabolismo, você não vai conseguir interpretar. Você vai tentar interpretar, tá? Mas para interpretar de verdade, você precisa entender o metabolismo. Eu tô falhando um pouco. Oi, Fabrini, boa noite. Deixa eu ver, poxa, tô de filtro e aí acho que tá travando, vou ter que tirar o filtro com essa minha cara aqui. E aí ficou melhor a live, né? Como sempre, se faz isso, as lives faz isso comigo, por isso que eu nunca uso filtro em live. Enfim, seja você mesma. Mas vamos lá, vou colocar o primeiro caso pra gente ir discutindo, as pessoas que forem chegando aí, o que a gente vai fazer hoje. Pego o primeiro caso aqui pra vocês. Lembrando, gente, que esses são casos reais, tá? Então, eu tô contando uma história, vou contar exemplos pra vocês de pacientes que eu já peguei e que tiveram essas alterações, tá? Então, aqui a gente tem um paciente, é porque a imagem pra mim tava dando atrasada. Então, aqui a gente tem um paciente do sexo masculino, 55 anos de idade e relata ser diabético. Nessa situação, o paciente, para fazer a glicemia de jejum, a gente precisa no mínimo 8 horas de jejum. Tá? Vou subir um pouquinho. Precisa no mínimo de 8 horas de jejum daquele paciente. Tá? Então vamos considerar que ele fez 8 horas de jejum, tomou a metformina, geralmente é um dos medicamentos dos hipoglicemiantes que os pacientes que são diabéticos tomam, mas tem outros, tá? E aí, ele deu esse resultado aqui pra gente. Deu 35 miligramas por decilitro, lá na bioquímica. Eu coloquei frisei aqui uma coisa. O exame foi repetido e confirmado. Porque assim, na maioria dos casos, você tem um índice de resultado muito baixo ou muito alto, a gente recomenda que você até repita o exame para ter certeza. E aí, lá no laudo, você vai colocar resultado repetido e confirmado. Então, se você deu um resultado muito estranho, uma observação que eu recomendo. Se você repetiu, se você realmente confirmou, tá? Coloca lá no laudo, resultado repetido e confirmado. Se você coletou uma nova amostra, resultado repetido e confirmado com nova amostra, tá? Sempre reforça isso lá no laudo, tá? Boa noite para quem foi chegando, entrou a Ingrid, entrou a Aline. Seja bem-vindo à nossa live. A gente está analisando casos de pacientes com diabetes mellitus, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um paciente com glicose de 35 miligramas por decilitro. Então, eu já começo a fazer esse aviso. Então, viu o resultado do paciente muito diferente, confirma o resultado e põe na observação do laudo. Então, a observação do laudo é um ponto, é uma coisa que muita gente esquece de colocar alguma informação ali, mas traz uma credibilidade muito grande ao laudo. O laudo ele tem que falar por si só, né? Ele tem que ser liberado de uma forma completa. Aí, beleza, o que aconteceu com esse paciente lá pra gente? Né? O resultado é 35, confirmamos, né? Meus alunos ficavam inseguros ali, meus estagiários, Alice, o que aconteceu? Não, é esse resultado mesmo que esse paciente tem. Então, é muito baixo? É muito baixo. Mas a gente fez o controle de qualidade. Tava tudo ok, né? Lembrando da live da semana passada, que eu ensinei a você interpretar um resultado para saber se está correto antes de liberar. E aí, se você analisa o resultado de forma correta, você vai ver que o primeiro passo é ter certeza que o equipamento, que o processamento foi feito de forma correta. E foi feito. A gente tinha um controle de qualidade ok. Beleza, o controle de qualidade estava ok.
Aí o que que a gente fez? A gente fez análise do jejum do paciente. O jejum estava correto, a amostra estava correta, a coleta tinha sido seguindo todos os parâmetros dos critérios de liberação de amostra, né? De receber a amostra. Então era esse o resultado do paciente. E aí, a gente libera ou não libera o resultado, né? Eu perguntei isso na segunda-feira nos stories. Libera ou não libera o resultado? Libera o resultado, né? Libera o resultado. O paciente realmente tem uma glicose de 35 mg por decilitro. Qual X é a questão aqui? Qual o ponto que é mais fundamental aqui? Esse resultado de 35 mg por decilitro de um paciente diabético é um resultado que a gente chama de resultado crítico. Ou seja, o paciente corre um risco de vida. Então, a ressalva que a gente faz é que todo resultado crítico que o paciente corre risco de vida, ele deve ser informado imediatamente. O clínico, você deve informar imediatamente o clínico e ao paciente. E liberar esse resultado de uma forma rápida, liberar esse resultado rapidamente, tá? Porque o paciente corre um risco de vida. Então, com uma glicemia de 35, a gente tem uma hipoglicemia severa e é de responsabilidade sua, como biomédico, quando pega um resultado crítico, ligar para o paciente, ligar para o clínico e avisar, tá bom? Para liberar esse resultado o mais rápido possível. O paciente corre um risco de vida. Então, a ressalva que eu faço, já começo, é essa, importantíssima. E acontece, às vezes o paciente diabético, ele vai fazer o exame, então ele está em jejum, né, a glicemia já baixa, e ele toma um medicamento, sei lá, metformina em jejum, e não pode se alimentar. Então, tem uma tendência a você ter uma hipoglicemia ali naquele paciente, tá? Pode acontecer. Tanto é que o paciente diabético, ele tem atendimento preferencial quando ele vai fazer exame. Tem que ser o primeiro paciente ali a ser atendido, tá? O paciente diabético, ele vai chegar no seu laboratório em jejum, tomou medicamento e tal, você tem que avisar. Então, é isso. Lá no laboratório a gente fazia isso. Quem é diabético pode entrar aqui. Tinha a filinha lá dos diabéticos, eles eram atendidos inicialmente, tá? Primeiramente, tinha essa prioridade, essa informação importantíssima. Que mais que eu ia falar sobre? Mas é isso. E uma coisa assim, evitar que o paciente tome o medicamento antes de fazer a coleta, tá? Então é em jejum. A gente, como profissional, o biomédico, ele pode suspender, dizer para o paciente suspender a medicação antes de fazer o exame? Não, não pode. Quem vai suspender a medicação é o clínico. Então, se você acha que o medicamento interfere, você avisa o clínico para ele suspender, se dá para suspender, para você poder fazer o exame. Mas você não pode, como profissional, suspender o uso daquele medicamento no seu paciente. É lógico que existem essas interferências, então tem que existir essa comunicação. Mas quem suspende a medicação é o médico, tá? Mas geralmente, para o paciente diabético, a gente recomenda que não venha com medicamento, não tome medicamento, porque senão a glicemia pode cair bastante, tá? Beleza, primeiro caso já foi. Vou para o segundo caso. E o segundo caso é mais polêmico. E é a mesma coisa. O paciente do sexo masculino, 55 anos. Quando eu faço esses casos, às vezes eu não lembro quem era o paciente, a idade realmente do paciente, tudo, o sexo. Eu me lembro que era diabético, tá? Eu me lembro disso. Então, eu coloco que o paciente é diabético, eu coloco que o paciente aqui tem 55 anos, sexo masculino, que é a população que a gente tem mais, ou homem ou mulher, né? Mas vamos lá, mas na verdade eu me baseio no meu pai. Eu sempre imagino, essa dosagem aqui seria tipo, meu pai é diabético também, então a glicose dele sempre dá alterada ali e tal. E aí a gente faz esse acompanhamento. Então o que a gente tem nesse caso aqui? A gente tem uma glicose de um paciente em jejum que é diabético, que já tomou o medicamento e tal. Ele toma o medicamento e a glicose dele deu 585 mg por decilitro. Então você coletou, levou a amostra para o equipamento, na primeira passagem ali, pegou a amostra, estou meio brilhando aqui, meio branca, passou a amostra, coletou a amostra do paciente, passou no equipamento e assim que você processou, foi liberado um resultado como esse, de 585 mg por decilitro. Daí você acha estranho, caramba, por que esse resultado está tão alto? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver o controle de qualidade. Ok. Deixa eu ver a amostra do paciente. Ok. O paciente estava em jejum no cestinho? Tava. Vou passar de novo. Passa de novo e deu 585. Vou liberar esse resultado. É isso aqui mesmo. E libera o resultado. E qual que é o erro disso? Tá? Qual que é o erro de liberar um resultado tão alto como esse diretamente assim? Aí você fala, mas não tem erro. A pessoa coletou,
a pessoa coletou com o jejum correto, não tem erro nisso aqui, eu confirmei o equipamento, né? Eu confirmei que o resultado estava certo, chegou a amostra para mim dentro dos critérios e já está explicado. A glicose está aumentada porque o paciente é diabético. É isso aí, vamos liberar, né? Então, pá, aperta aqui o botão, libera, ou então se você libera laudo impresso, né? Assina, carimba e libera. Qual o erro disso aqui? Existe um negócio que se chama, vou falar o nome certinho, linearidade. Tá? Existe a linearidade. E a linearidade é um princípio que existe em todos os equipamentos, seja bioquímica, imuno, vai existir tudo isso. É a linearidade, é o limite de detecção daquele aparelho. Então, por exemplo, na glicose, existe um limite de detecção para a glicose. Ela vai ser, depende do seu equipamento. Mas, de qualquer forma, essa glicose está muito alta para eu liberar diretamente. Então, você tem que fazer o quê? No mínimo, você tem que diluir essa amostra, 1:5, 1:10, 1:2, em solução salina. Pega essa amostra, passa no equipamento novamente. E aí sim, aquele resultado da amostra diluída é que você vai poder liberar. Só que você vai ter que pegar esse resultado e multiplicar pelo valor que você liberou, tá? Ou seja, se eu diluir a minha amostra 1:10, então li o meu aparelho, o resultado deu 10. Então você vai pegar aquele valor 10, liberado pelo aparelho, e vai multiplicar pelos 10, que foi o valor que você diluiu. Daí sim, você pode liberar o resultado de 100. Daí 10, 100, né? Matemática simples. Então, assim, o erro aqui é em não respeitar a linearidade do sistema analítico. E todo sistema analítico tem um limite de detecção. A imunologia vai ter, eu até comentei semana passada sobre o efeito prozona, tá? Então, aqui a gente tem isso. Então, o cuidado que você tem que ter, eu repeti, eu confirmei, o paciente é diabético, a glicose está alta, mas existe a linearidade e isso deve ser respeitado. Então, você deve diluir a amostra, processá-la novamente e ao final fazer a correção do resultado, que você vai liberar o resultado após a multiplicação. Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas não respeitam. Linearidade, limite de detecção, tá? Não respeita resultado crítico. Então, esses erros de postura faz que você libere um laudo errado. E sempre que o exame passa da linearidade, o resultado dá totalmente diferente quando a gente dilui. É bem comum isso. Quando a gente diluía, às vezes dava mais baixo, dava um 400, né? Esse valor que o equipamento libera, que foge da linearidade, é errado. Tanto para mais quanto para menos. Então, se você lê o resultado deu muito alto, você já dilui e passa de novo. Você vai dar 400, 300, pode dar mais alto, pode acabar dando 600, tá? Pode acabar dando mais alto aí. Você também vai ter que liberar esse resultado. E aí a ressalva do caso anterior, essa hiperglicemia aqui, ela é de um paciente com resultado crítico. É uma glicose muito alta, o paciente corre um risco de vida. Então você tem que ligar, informar rapidamente ao médico, né, ao clínico que solicitou o exame e ao paciente, tá? Para ele se nortear de pegar o resultado. Não esquecer de fazer isso. E também libera esse laudo mais rápido. Tá bom? Então, além dessa ressalva de ter cuidado com a linearidade dos seus testes, tem que tomar cuidado aí para que é um resultado crítico, beleza? A gente tá, para quem chegou agora, o título da live tá errado. É laudando e interpretando exames, resultados de pacientes da bioquímica com diabetes mellitus. Então, pego laudos, não são fictícios, são casos reais, uma live bem prática. E aí a gente vai interpretando. Eu já fiz glicose em jejum, 2 casos de glicose em jejum. E agora eu vou fazer mais um exame aqui. Deixa eu escolher o próximo caso, tá? Beleza. Então, nesse aqui, eu vou só explicar uma coisa rapidão. Ó, nesse paciente aqui, que eu vou contar o caso agora, eu vou parar de compartilhar para falar totalmente. Eu tava tentando botar vamos, né? Ah, travou de novo. Deu certo? Beleza. Então, nesse caso, a gente vai pegar agora um paciente com teste de tolerância oral à glicose, o famoso TOTG, né? Às vezes invertem a ordem, às vezes falam teste oral de tolerância à glicose, teste de tolerância à glicose, alguma coisa assim, mas é o TOTG.
O que é o teste oral de tolerância à glicose? O paciente vai chegar lá no seu laboratório, vai chegar em jejum de 8 horas, você vai fazer a coleta dele de sangue em jejum de 8 horas, vai fazer a administração da glicose, que é uma solução oral de glicose. Geralmente, para o paciente normal, vamos dizer assim, para o paciente normal, vou falar assim, você administra 75 gramas de glicose. Para paciente gestante, que também passa por esse exame, a gente administra 50 miligramas de glicose. Então, só essa variação aí. Mas você vai coletar em jejum, administra a glicose, o paciente vai beber, né? Eu nunca bebi, mas dizem que é muito ruim, né? E aí, depois disso, você faz uma nova coleta. Essa nova coleta é entre 1 e 2 horas, vai fazer 2 coletas, em 1 e em 2 horas após a ingestão. Então, ao todo são 3 coletas. Jejum após a ingestão, 1 hora após a ingestão, 2 horas após a ingestão, tá? Algumas pessoas têm dúvidas sobre a curva glicêmica. A curva glicêmica é a mesma coisa, mas ela existe mais no Brasil, não são todos os países que existem a curva glicêmica. Mas a curva glicêmica, qual é o diferencial dela? É que você coleta a cada 30 minutos. Então, ela é uma cinética maior, você avalia com mais sensibilidade, mas às vezes é até desnecessário, eu confesso para vocês. Eu acho que o teste de tolerância à glicose, simplesmente com 3 coletas, é mais eficaz, né? Tem glicemia tem curva glicêmica que as pessoas fazem várias coletas. Então, foi isso que aconteceu nesse paciente, tá? E aí, vamos passar. Aí, eu vou colocar o caso agora do paciente para vocês. Então, já entendemos qual é o exame, né? Aqui, pronto. Beleza, então paciente gestante. Por que gestante? Porque durante a gestação é bem comum os pacientes, é bem comum não, é quase que obrigatório, tá? Para avaliar o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, é bem comum a paciente tem a semana específica, não sei lembrar aqui de cabeça qual é a semana que faz, mas sei lá, entre a 33ª semana a gestante faz esse exame, tá? Beleza. E aí a paciente fez. A queixa inicial é que ela era exame de rotina. Então, eu, por exemplo, quando eu estava grávida, eu não fiz esse exame, porque eu nunca tive alteração de valores de diabetes, não precisa fazer esse exame, não tive suspeita. Mas tem muitos casos que é recomendado, a maioria dos casos é recomendado. Aí, beleza, o paciente coletou. Então, estava tudo normal. A primeira coleta, em jejum, deu uma glicose de 85. Aí, a paciente foi lá, tomou em glicose, tá? Coletou de novo, 1 hora depois, e a glicose caiu para 55. 2 horas depois, a glicose subiu. Então, fez um negócio, é um resultado assim, que não dá para entender. Do primeiro caso, não dá para entender. Por quê? O que é normal de acontecer? Quando você está em jejum, a glicose está baixa. Tomou a glicose vai subir. Na segunda hora, a glicose já cai para valores quase que próximos do valor de jejum. Ela sobe e cai. Então, a primeira hora era para a glicose subir. E após 2 horas, era para a glicose cair. Tá entendendo? Chegar próximo dos valores de jejum. Normalmente, o paciente faz essa curva. Quando o paciente é diabético, a glicose sobe e na segunda hora ela continua alta, ela demora para normalizar, né? O paciente que é diabético, que tem resistência à insulina, que tem insulinoma, né? Essa glicose ela pode continuar assim, alta, né? Vai demorar para absorver essa glicose. É isso que acontece. Então, nessa paciente, gente, tá muito estranho. O que aconteceu? Para a pessoa tomou açúcar e o açúcar do sangue foi diminuir. O que foi que aconteceu com ela? Porque nem se fosse diabética, não era essa a resposta esperada, tá? A paciente ela tá tendo uma hipoglicemia após a administração da glicose. Aí eu vou lá. O que é muito comum acontecer nesse tipo de paciente? Olha só, se você tiver uma dúvida sobre teste de tolerância oral à glicose, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou só colocar aqui no comentário, laudando e interpretando errado acima. E aí vou fixar. E aí, beleza. O que pode acontecer aqui, que é muito comum acontecer? Quando a paciente é gestante, ela tem muito enjoo, né? E esse líquido, ele é muito enjoativo. Então, às vezes, a paciente, ela vomita, ela bota o líquido ali pra fora.
E aí ela tem essa resposta de hipoglicemia. Aí você vai falar, vai coletar o sangue e a paciente não comenta, tá? Então, por isso, ter aquele cuidado durante a coleta, de cronometrar os tempos corretamente, para não correr o risco de passar por isso, tá? Então, pode ter sido isso que aconteceu. A paciente pode ter vomitado, pode ter recusado ali o líquido, não ter tomado o líquido todo, né? E aí ela teve essa resposta de hipoglicemia. E aí, o que você vai fazer? Repetir o exame. Não tem jeito. E tem que repetir o jejum após 1 hora, após 2 horas. Eu não recomendo de forma nenhuma você liberar um laudo desse aqui. Sabe? Direto assim, sem investigar, sem entender. Será que trocaram a amostra de jejum? Será que a paciente chegou realmente em jejum no laboratório? Você comeu que horas? Pergunta que horas que ela comeu, né? Se ela tomou o líquido todo, se ela vomitou. Investiga tudo. Não recomendo liberar assim, que o exame tem que fazer a curva. Ou pelo menos, você tomou a glicose tem que dar uma subidinha. Isso que é esperado. Então, eu recomendo dar uma investigada. Então, você pode liberar? Pode. Depois que der uma investigada, a gente der uma analisada que vê que tá tudo correto. Eu voltar para o primeiro laudo. Se você repetiu a coleta, se você repetiu o exame, reforça no laudo. Porque um laudo como esse aqui vai gerar muita dúvida, vai gerar muita incerteza. A pessoa vai falar, não, tem alguma coisa estranha. Então, eu recomendo que você se confirmou, se repetiu. E é isso mesmo, reforça lá nas observações do laudo. Resultado repetido e confirmado. Tá? Não esquecer de colocar isso, porque essa pequena informação mas faz muita diferença na interpretação, beleza? Quem tiver dúvida sobre teste de tolerância oral à glicose, pode perguntar. Esse teste ele pode ser feito para diagnóstico ou para controle do paciente diabético. Para diagnóstico, o que vale é a glicose após 2 horas. Né? A glicose em jejum tem a sua validade, beleza? Não pode dar maior que 125, mas após 2 horas a glicose tem que dar próximo do valor de normalidade. Se ela der muito alta, também está alterado ali, tá? E também é utilizado para monitoramento do paciente, das complicações do diabetes. Por quê? Se a glicose, a hiperglicemia pós-prandial, a hiperglicemia após uma refeição, é uma das principais causadoras, é das mais graves, né? Mais causadora das complicações pós-diabetes. Então, se você observa um valor muito aumentado após 2 horas, por isso que é muito interessante esse exame, tem um risco muito grande. E aí, na paciente gestante, como é nesse caso, que eu falei que ela precisa fazer durante a gravidez, porque existe essa alteração, essa resistência à insulina, né? Existe esse risco ali da paciente ter esse retardo no metabolismo. E aí, essa é a melhor forma de avaliar. É muito melhor do que avaliar pela hemoglobina glicada, pela glicose de jejum, foi essa curva. Tá bom? Isso já faz parte dos protocolos da Associação Americana do Diabetes, tá? Porque, para quem não sabe, a Associação Americana do Diabetes, elas recomendam como fazer o diagnóstico do paciente diabético. E no diagnóstico é feito basicamente com a glicemia de jejum aumentar acima de 126, 2 dosagens, jejum de 8 horas. Teste de tolerância oral à glicose, essa sobrecarga oral de 75 miligramas, e a glicose, após 2 horas, se ela der maior que 200, é o segundo critério. Terceiro critério, se o paciente tiver hemoglobina glicada, que eu vou já comentar, vou já colocar um caso clínico sobre hemoglobina glicada, se o paciente tiver hemoglobina glicada acima de 6,5, pode ser considerado diabético. E o quarto critério é o paciente que já tem sintomas de diabetes e a glicose em qualquer horário, ela der maior que 250, em qualquer horário. Então, não é um paciente que está ali em jejum, não. Sabe, aquele paciente que fez aquela glicose esporádica e ela deu aumentada. Então, esses basicamente são os 4 critérios. Então, por isso que eu coloquei um caso de um paciente com a glicose em jejum, 2 casos, paciente com glicose em jejum, teste de tolerância oral à glicose, e vou colocar agora a hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada ela é muito utilizada para monitoramento, mas pode ser utilizada sim para controle também, tá? E esses são os critérios para diagnóstico da diabetes mellitus. Para gestacional é pelo teste de tolerância oral à glicose. Então vamos escolher o próximo caso. E acredito que o último caso de hoje, tá? Quem for entrando aqui, a gente está interpretando resultados de pacientes com diabetes mellitus. Bom, aqui a gente tem... Vou tomar uma água. Bom, beleza. Aqui a gente tem um paciente diabético, tá?
55 anos de idade e tal, a glicose dele deu 165 e a glicada deu 6,5. Você vai falar, e aí eu coloquei aqui glicose média estimada. Então assim, vamos lá, vamos por parte. A glicose em jejum é aquela glicose que eu já expliquei que no diabetes a gente precisa mensurar a glicose do paciente em diferentes intervalos de tempo. E na jejum a gente pega o paciente com 8 horas de jejum, beleza. Na hemoglobina glicada a gente pega a glicose do paciente nos últimos 3 meses, através da mensuração da hemoglobina glicada, né? A hemácia circula por 120 dias. E aí, nesse caso, essa hemoglobina glicada, HbA1c, que está aí 6,5%, é o valor da glicose nos últimos 3 meses. E aí, existe um parâmetro que a gente chama de glicemia média estimada, que é quando você pega a glicemia do paciente, pega o valor da hemoglobina glicada, na verdade, e você estima a média. Então, assim, em jejum, o paciente está 8 horas de jejum. Na média, não. Sem ser em jejum, ao longo do dia, ao longo das 24 horas do dia, dos últimos meses, essa foi a média da glicose do paciente. Então, é um cálculo, é uma fórmula. Não vou falar ela aqui, mas não é uma fórmula de outro mundo, não. Mas é uma fórmula que a gente tem, glicose média estimada, tá? Que você pega o valor da hemoglobina glicada, multiplica lá pelo valor, diminui, tal, é uma formulazinha. E aí vai dar o valor do resultado da glicemia média estimada. E é muito interessante. Então, antigamente a gente fazia esse cálculo no laboratório só para liberar o laudo, né? No laboratório mesmo, nem entrava no laudo. Mas hoje em dia, na maioria dos laboratórios, o resultado da glicemia média estimada já vai no laudo. Então, se o paciente fez glicada e fez jejum, geralmente ele faz os dois, o próprio laboratório já calcula a glicemia média estimada e libera esse valor. Então, eu acho bem interessante isso. Então, se você não conhece essa fórmula da glicose média estimada, eu recomendo que você entenda, descubra aí qual é a fórmula para você estimar, tá? Aqui tem ela, é o valor da glicada vezes 28,7 menos 46,7. Então, é uma formulazinha meio chata, mas ela existe. E aí você pega. Então, você pode liberar essa aqui. E o massa que você vai ver, o que aconteceu nesse paciente aqui, tá, gente? O que aconteceu? O cabo aqui tá... O paciente tem uma glicose em jejum mais alta do que a média estimada. Ele tem uma glicose em jejum de 165 e ele tem uma glicose média estimada de 139,85. Tá menor. Aí você vai ver lá, nossa, posso liberar? Não posso liberar? Será que tem erro? Tá? Porque às vezes a gente fica às cegas quando a gente vai liberar a glicemia de jejum e glicada. Já que glicemia de jejum e glicada podem não bater. Pode o paciente ter um jejum alto e ter uma glicada normal. Pode o paciente ter uma glicada normal, aumentada e uma glicose em jejum normal. Pode sim. Pode a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, elas podem não conversar, tá? Tanto é que o que acontece? A glicemia de jejum ela é influenciada pelo jejum, pela atividade física, pela alimentação, pela dieta. Alimentação e dieta, mesma coisa. Pelo medicamento ali do dia, ela sofre muitas interferências a jejum. E a glicada não, então por isso que elas podem não conversar, elas têm essa diferença. Mas a glicose média estimada, ela já conversa melhor com a glicemia de jejum, tá? Esse cálculo é mais interessante. Então, varia, lógico, é uma média. Média tem, né, flutuações. Tem média, é o valor médio entre o máximo e o mínimo da glicose daquele paciente ao longo do dia. Então, o 165 pode ser a menor o máximo da glicose daquele paciente, tá bom? E na diabetes é bem comum o paciente ter hiperglicemia no jejum. Se ele não tiver tomado o medicamento antes de fazer o exame, é bem comum você ver essa hiperglicemia. Então, quando toma o medicamento, aí a glicose vai baixar. Então, esse é um caso bem interessante que eu quero que vocês mensurem isso. Se eu vou liberar a hemoglobina glicada, tenha o cálculo da glicose média estimada junto, não libere somente a hemoglobina glicada, tá? Não é que vai ser errado liberar só a hemoglobina glicada, mas vai fazer diferença na interpretação. Pega o cálculo da hemoglobina, da glicose média estimada, pega o cálculo da glicose média estimada, faz e libera esses três. Libera a glicemia de jejum, libera a hemoglobina glicada e a glicose média estimada. Porque aí sim você vai ter um resultado completo para o seu paciente. E gera essa interpretação, gera essa discussão que a gente está vendo. Você não fica nas cegas, tá? Quem tiver dúvidas sobre o que eu estou falando da glicose média estimada, quem já conhecia, né, pode falar aí.
E também é interessante porque a hemoglobina glicada ela é usada, pode ser usada para diagnóstico, pode ser usada, mas ela é muito utilizada para monitoramento e controle, tá? Ela é muito utilizada na rotina para monitoramento e controle. Então, assim, quando a gente tem a meta de controle do paciente diabético é tipo, sei lá, 7,2, 7, não sei ao certo agora. Então, o paciente tem que estar nessa meta, né? Para diagnóstico, a 6,5 aqui, o paciente é considerado diabético para diagnóstico, mas para controle pode estar ok. Então, varia muito isso do diabetes, tá? Do paciente, se ele está, se é diagnóstico ou se é controle, se é acompanhamento, né? Então, tem essas diferenças. Bom, basicamente, da glicose média estimada da hemoglobina glicada, era isso que eu tinha para falar. Eram esses os casos da live de hoje. Beleza. Bom, deixa eu fazer só um aviso rápido. O seguinte, no meu canal do YouTube, eu nem posso falar esse nome aqui no Instagram, mas no meu canal do YouTube, eu liberei algumas aulas do meu curso, do curso 10 anos de análises clínicas gratuitamente. Então lá no YouTube tem o canal Lícia Biotech, vocês podem ir lá. Tem uma aula de parasito, tem aula de uranálise, tem aula de bioquímica, tem aula de imuno, de hemato, de eritroblasto, TAP. Eu liberei uma aula de cada módulo do meu curso que vocês podem assistir lá e aproveitar, né? Se for assistir, eu recomendo que você pegue um caderno, que tem muito conteúdo lá nessas aulas gratuitas, tá? No meu canal Lícia Biotech. Liberei pra vocês. E essa live de hoje vai ficar gravada, então se você puder, quando encerrar a live, vocês que estão me assistindo, comenta lá, né? Ai, que você achou da live, o que você aprendeu na live, que vai me trazer muito feedback, né? E pode até sugerir temas para as próximas lives, tá bom? No mais, eram esses avisos que eu tinha pra fazer, espero que tenha dado pra aprender a interpretar, fazer essa conversa, essa brincadeira aí, quando você vai fazer, liberar um laudo. Antes de liberar um laudo, faça essa revisão, tá? Pra não ter erro, para não liberar um laudo errado, né? Já peguei muito caso do paciente que tinha uma glicose aumentada e era criança, aí você vai, eita, diagnóstico de diabetes para criança e tal, vamos confirmar o jejum? Vamos confirmar o jejum? A gente liga pro paciente para saber se está em jejum e não estava em jejum. Então, comeu uma balinha, comeu alguma coisa, criança, né? Eu sei como é, sou mãe e sei como é. Então, acontecia muito isso, tá? Então, assim, quando você for liberar um laudo, faça essa revisão, faça essa análise, tá estourando aqui. Melhora. Então faça isso. Então eu espero que tenha dado para ver que esses casos, esses percalços vão acontecer. Você não confie só no aparelho, porque não tem erro. Não confie só no controle de qualidade interno ou externo de bioquímica, porque tem erro que vai além disso. Tem erro de coleta, né? Tem erro de fisiológico mesmo ali do paciente que você tem que investigar, tá bom? Porque isso, mesmo que seja um erro do paciente que não cumpriu o jejum, se você libera o laudo, o erro é seu também. Então, tomar cuidado com isso aí, para não liberar o laudo errado. O pessoal lá fica escorregando. Eu não quero ir alto assim. Então, eu espero que tenha dado para entender isso daqui. Então, minha dica final é revisar sempre os laudos, brincar de interpretar, né? Ter gosto por isso, para poder liberar. Não dá para confiar só no equipamento. Não dá para confiar somente nisso. Tem que ter essa interpretação de cada caso por caso. Então, beijo, meus amores. Boa noite. Espero que tenha dado para ajudar aí vocês. A minha função mesmo é que vocês não liberem o laudo errado, é ajudar você a liberar um laudo correto, né? A gente quer contribuir para a vida dos pacientes que vocês atendem e para a vida profissional de vocês. Então, espero que tenha dado para aprender a não liberar nenhum laudo errado de glicose, não dar diagnóstico errado, não dar resultado errado aí que o paciente corre risco de vida, como eu falei dos casos que a gente tem os valores críticos, tá bom? Beijo, boa noite e até a próxima.